Bom, vamos para o nosso esquema, segunda parte. Assim, ó, a gente viu aí nessa primeira parte alguma explicação, né, para que vocês entendessem o artigo 145, aquele início ali de matéria, né, em que União, Estado, Distrito Federal, municípios podem instituir impostos, taxas em virtude do exercício do poder de polícia ou da cobrança de serviço público específico, divisível, né, posto à disposição ou efetivamente prestado, e também da contribuição de melhoria. Então, vocês viram não só o artigo 145, como outros artigos lá no Código Tributário Nacional, artigo 3º, conceito de tributo, artigo 5º, ali a classificação, depois a gente viu artigo 16, conceito de imposto, artigo 77, conceito de taxa, e 78, conceito de poder de polícia, e o artigo 81, o conceito de contribuição de melhoria. Então, vocês mais ou menos já podem ler o artigo 145 do Código da Constituição Federal e entender do que se trata. Agora, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa andar no resto da matéria a partir das próximas aulas, vocês vão entender como é que a administração pública caminha até chegar no final da cobrança do tributo. Tá? Quando ela começa e quando termina, numa linha do tempo, que a gente chama, né? É uma técnica chamada linha do tempo do Sabag, professor Sabag, que faz a linha do tempo na obra dele, para mostrar para vocês como é que o fiscal, como é que o auditor fiscal da Receita Federal, como é que o fiscal municipal, estadual, agem para que efetivamente a gente chegue ao final com uma cobrança de tributo correta e que possa efetivamente, né, fazer parte aí da Receita Pública o valor proveniente dessa cobrança de forma legal. Então tudo começa, quando a gente estiver estudando essa matéria, tudo começa com... E eu vou fazer um esquema para vocês, tá, pessoal? Colocando artigos do Código Tributário Nacional, que eu quero que vocês entrem no Google, digitem Código Tributário Nacional, vai aparecer uma primeira coisinha com as letras azuis assim, dizendo Código Tributário Nacional, Palácio do Planalto. Vocês vão clicar e vocês vão andar nos artigos que a gente vai colocar aqui no esquema. Para ler o artigo. E para se apropriar dos conceitos básicos de todas as nossas conversas. Não, eu vou falar aqui, fato gerador, o que é fato gerador? Não sei. Base de cálculo, o que é base de cálculo? Não sei. Sujeito ativo, o que é sujeito ativo? Não sei. O que é sujeito passivo? Não sei. Não. Então a gente vai andar artigos no Código Tributário para que vocês se apropriem de conceitos e, tendo os conceitos básicos, consigam conversar sobre toda a matéria que cai na prova. Tá? Então a gente começa nessa relação jurídico-tributária toda. E todo o nosso esquema vai estar com siglas aqui. Tá? Não precisa copiar. É isso que eu digo para vocês. Assim, isso tem no material que vem depois. Se vocês não quiserem esperar material, tem no Google. Coloquem lá a linha do tempo, professor Sabag. Vocês vão pegar o mesmo esquema que tem aqui. Tá? Então é light. Detalhe. Tudo começa com o que a gente chama de hipótese de incidência. Lembram quando a gente, agora há pouco aqui, uns minutos atrás, estava vendo o conceito de tributo? E que dizia lá no artigo 3º, instituído em lei, que o tributo tinha que, para a sua efetiva cobrança, ser instituído em lei. Então é o seguinte, ó, o que é a tal hipótese de incidência? A hipótese de incidência nada mais é do que esta lei, mencionada lá, prevendo uma situação em que eu possa cobrar um tributo. Exemplo, a lei do IPVA vai dizer assim, será possível, em outras palavras, tá, pessoal? A cobrança do imposto sobre a propriedade do veículo automotor. A cobrança do imposto sobre a propriedade do veículo automotor quando alguém for proprietário de veículo automotor. É fato gerador do imposto predial e territorial rural, imposto predial e territorial urbano, a situação de ser proprietário de imóvel na zona urbana. É fato gerador do imposto territorial rural, do ITR,
ser proprietário de imóvel rural. Então, são situações, né, previstas em legislação, portanto, aqui, ó, lei. São hipóteses previstas em lei, hipóteses de incidência. Hipóteses previstas em abstrato, num mundo que não existe, só no papel. Hipóteses previstas no papel, em lei, que quando acontecerem na vida da gente, do dia a dia, vão possibilitar a cobrança de tributo. Então, a hipótese de incidência nada mais é do que uma previsão de que quando aquele acontecimento ocorrer, o poder público pode chegar e tirar um pedaço de vocês. Exemplo. Prestar serviços de fisioterapia. Prestar serviços de fisioterapia. Uma lei municipal diz que prestar serviços de fisioterapia, uma lei municipal diz que prestar serviços de fisioterapia é uma hipótese, né? É uma situação em que eu posso, nesta situação, fazer com que incida o imposto sobre serviço. Transferir um imóvel. Eu tenho uma casa e vendi a casa para ela. Como é que é o teu nome? Carolina. Vendi a casa para Caroline. Tá. No momento em que eu vendi a casa para Caroline, acontece transferência de bem imóvel. Nesse momento em que eu transferi a casa para Caroline, acontece em lei, existe uma lei também, municipal, dizendo que transferir inter vivos, ou seja, eu estou vivo, ela está viva, nenhum dos dois está morto, de forma onerosa, vendi. Essa hipótese de vender e de transferir um imóvel para a Caroline é uma hipótese que prevê a legislação que incida sobre esta situação, quando isto acontecer na vida real, incida ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quando vocês comprarem uma casa, eu, fisco municipal, vou lá e vou cobrar 3% sobre o valor daquela operação a título de ITBI, porque tem uma lei que prevê esta hipótese de incidência. Enxergaram a hipótese de incidência em várias situações? Dúvida? Bom, aqui, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, é uma situação abstrata. FG abstrato, que a gente chama. Fato gerador abstrato. É abstrato porque ainda não aconteceu, né? A legislação somente prevê essa situação. Tá? É abstrato porque a gente ainda não tirou aquilo do papel para transformar aquilo em vida real. Por isso é uma hipótese só. Enxergaram o primeiro pedaço do esquema? Aí a gente anda no esquema. E vai para o FG mesmo, que é o fato gerador. A gente já leu alguns artigos antes, na primeira metade da aula, sobre fato gerador. Sobre fato gerador, não. Alguns artigos sobre outros assuntos em que a expressão fato gerador aparecia, né? Não sei se vocês lembram ali. Tá. O que é o fato gerador? O fato gerador nada mais é do que vocês fazerem o seguinte, ó. Extrai de lá do papel, lá daquela situação abstrata, arranca de lá, tira de lá e realiza no mundo real. No momento em que vai para a vida real, fato gerador. Aconteceu. Vocês, depois de passarem no concurso, foram até a Santa Tecla, os barbados, tudo. E a primeira coisa que os barbados, tudo abaixo de 30 anos, vão fazer é um carnê de um carro novo. E no momento em que vocês fazem um carnê de um carro novo, em janeiro, vem
o Estado. E cobra na vida real, não mais aqui, porque a lei previa que ser proprietário de veículo automotor poderia incidir IPVA. Mas vocês, na vida real, foram lá e transformaram o primeiro salário na primeira parcela de um carro novo. Vocês são proprietários de veículo automotor, aconteceu na vida, e aí não mais em abstrato. Aí a gente pode falar fato gerador em concreto. E aí não é mais lei. Aí é na vida, é mundo real. Aconteceu o fato gerador. Vocês compraram a casa. Vocês serão contribuintes de IPTU. Vocês obtiveram renda. Vocês serão contribuintes do imposto de renda. Vocês, daqui a algum tempo, quando tiverem grandes fortunas, sendo servidores públicos federais, vocês não terão grandes fortunas se vocês não fizerem coisa errada. Então, não será assim. Grandes fortunas são grandes fortunas. Mas se vocês tiverem grandes fortunas e o Congresso Nacional vir a legislar sobre grandes fortunas, trazendo aquela lei complementar, que o artigo 153, inciso 7º fala, e na prática vocês tiverem grandes fortunas, vocês serão, na vida, contribuintes do imposto sobre grandes fortunas. E assim sucessivamente para todos os demais exemplos. ITCMD, um imposto sobre transmissão parecido com o ITBI que a gente falava aqui, só que com uma diferença. Causa mortes. Morreu. E aí aquela casa, aquele carro, aquilo tudo que vocês brigaram para ter a vida inteira e estudaram e se mataram, os homens deixam o carro para ela. Sobre o carro em si de ITCMD, não. Mas sobre a casa que fica para alguém nesta transferência, se vocês deixarem para alguém e ficou para esse alguém vai ser contribuinte de um imposto estadual chamado ITCMD. Parecido com o ITBI, porque é uma transferência de bem imóvel. Enxergaram? Na vida, fato gerador. No papel, hipótese de incidência. Beleza até aqui? A hipótese de incidência está no artigo 3º do CTN. Por quê? Que a gente acabou de olhar ali. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, moeda, cujo valor nela se pode se exprimir. Instituído em lei, instituído em lei, instituído em lei, instituído em lei, né? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Fato gerador. O fato gerador está no artigo 114 do CTN, que a gente vai olhar. CTN, Código Tributário Nacional. CTN. Bom, voltando para cá. Fato gerador, portanto, que é aquilo que acontece em concreto, na vida real. Fato gerador está no artigo 114 do CTN e diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Traduzindo, para que ocorra, de trás para frente, para que ocorra, obrigação principal, para que ocorra, para que isso venha a existir, deve o fato gerador acontecer. Ou seja, uma situação na vida definida em lei, essa situação, ela deve acontecer para que o fato gerador aconteça. Como assim uma situação na vida deve acontecer para que o fato gerador aconteça? Vocês devem comprar o carro para que o fato gerador do IPVA aconteça. Na vida.
Se eu não comprar o carro, existe só a hipótese de incidência. Está só lá na lei previsto que quando comprar o carro, vai ter IPVA. Enquanto não comprar o carro, não tem IPVA. Comprou, vida. Ah, comprou, beleza. Então aconteceu o fato gerador. O fato gerador da obrigação principal, o fato gerador do IPVA, é uma situação definida em lei, é o comprar o carro, que está definido em lei. Para quê? Para que seja necessária e suficiente essa sua ocorrência. Para que seja necessária e suficiente essa sua ocorrência significa dizer que quando acontecer, e isto é necessário e é obrigatório, porque enquanto não acontecer eu não cobro, quando acontecer, o Estado cobra o IPVA. Enxergaram o fato gerador? Que beleza. Bom, aconteceu o fato gerador, guris. Nós vamos para mais um pedaço. Esta cai na prova, peguem a parte final do material de vocês. Tem o artigo 113, parágrafos 1º, 2º e 3º na parte final do material de vocês. O artigo 113 do CTN cai na prova de vocês. Por isso que ele está aí no material. Obrigação tributária. A obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Tá? Aqui, ó. Obrigação tributária pode ser principal, pode ser acessória. A obrigação tributária principal é a do parágrafo 1º do 113. A obrigação principal acessória é a do parágrafo 2º do 113. O que é a obrigação tributária? Obrigação tributária, 113, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A obrigação tributária nada mais é, olhem o caput. Obrigação tributária é principal ou acessória. Olhem o parágrafo 1º. Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Parou? A obrigação surge com a ocorrência do fato gerador. Como assim? Nós vendemos a casa. Vendi a casa para Carol. Estava lá na lei do ITBI que vender casa, transferir, sobre isso, incide, sobre a operação da transferência de bem imóvel inter vivos, incide ITBI. Ninguém vendeu. Paramos aqui. Alguém vendeu. Vida real. Fato gerador em concreto. Alguém vendeu, aconteceu. O fato gerador. No momento em que acontece o fato gerador, ocorreu o fato gerador, surge a obrigação principal e por isso um esquema. Aconteceu o fato gerador, surge a obrigação principal. Qual é a obrigação principal? É a parte ruim. Pagar. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Parou. Cristiano, eu sou louco ou tu disse há algum tempo atrás que penalidade, sanção, a gente via agora alguns minutos atrás, sanção por ato ilícito, penalidade, não era tributo. Está lá no conceito do artigo 3º, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito. Então, multa não é tributo. Tá certo? Tá certo. Agora tu vem me dizer que obrigação tributária principal é o pagamento do tributo ou da multa? Da penalidade? É isso que tu está dizendo? É. Por quê? Porque tributo não é a mesma coisa que obrigação principal. Não é a mesma coisa que obrigação tributária. Ah, para aí. Tá de sacanagem. Tributo é uma coisa, obrigação tributária é outra? É. Tributo é uma coisa e obrigação tributária é outra. Ah, mas a obrigação tributária abrange tributo? Abrange.
Abrange. Mas a obrigação tributária também abrange o pagamento da multa. O conceito de tributo exclui a multa. Mas pagar a obrigação tributária, pagar o auto de infração, aquele que a gente mencionava como exemplo, né? Pagar a obrigação tributária significa pagar tributo, mas pagar também a multa que vem relacionada ao tributo. Então vocês têm que ficar muito atentos para esse pedaço, porque isso cai em prova como água em dia de sede. Tributo é uma coisa, obrigação tributária não é a mesma coisa. Porque tributo não inclui multa, mas obrigação tributária principal é o pagamento, inclui o pagamento do tributo, aquilo que vocês já viram, né? Mas também a obrigação tributária inclui o pagamento da multa. Conseguiram enxergar? Não tem nada de complicado nisso. É só vocês saberem que uma coisa é uma coisa. Aquelas frases de mãe, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obrigação tributária principal abrange tributo e multa. Obrigação tributária principal abrange tributo e multa. Mas tributo não é multa. Ah, mas como é que tu fala obrigação tributária e na obrigação tributária tu coloca uma coisa que não é tributo? Não sou eu que falo. É o Código Tributário, a culpa é dele, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho a obrigação de dizer para vocês que é assim. Tá? Então, se no auto de infração vem lá o IPTU e junto vem uma multa, aquela multa que vem ali é tributo? Não. Mas é a obrigação tributária principal? É. É isso. Tá? O que é a obrigação tributária principal, então? A obrigação tributária surge quando acontece o fato gerador, tá? E ela nada mais é do que o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. E olha só, extingue-se com o crédito dela decorrente. Como assim? Ai. A gente já volta aqui para falar do crédito dela decorrente. Obrigação tributária principal, portanto, é din-din, para facilitar a vida. Quando vocês pagam o tributo, é obrigação tributária. Quando vocês pagam a multa, é obrigação tributária, apesar de não ser tributo. Din-din, grana. Obrigação principal. Mas existe a obrigação acessória. Olha lá. Principal, parágrafo 1º, a gente acabou de olhar. Acessória, parágrafo 2º, que está aqui. Ambos caem na prova. A acessória é o seguinte. A acessória não é din-din. Não. Essa aqui não é dinheiro. Esta aqui é um fazer ou um não fazer alguma coisa. Fazer ou deixar que se faça. Como assim fazer ou não fazer, fazer ou deixar que se faça? Exemplo, quando vocês vão abrir uma empresa, como é que é o nome do amigo? Isso, Augusto. O Augusto vai abrir aquela empresa lá que ele quer abrir. O que tem que ter para abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, Augusto? Primeira coisa que vem na cabeça. Na Receita Federal, o que tem que fazer no cadastro lá? Como é que é o nome daquele negócio lá? CNPJ. CNPJ é tributo? É din-din? É um cadastro. Cadastro nacional, pessoa jurídica. É um fazer? É um fazer, né? Eu tenho que me cadastrar. Eu tenho que fazer. Eu tenho, portanto, que cumprir com uma obrigação também, porque sem CNPJ eu simplesmente não nasci. Não existo como pessoa jurídica. É um dos primeiros passos para que a gente vá exercer a atividade. Tá, beleza. É um fazer. Ah, até se paga alguma coisa, sim, até se paga alguma coisa, mas nós não estamos discutindo este valor, nós estamos discutindo a obrigação, o fazer, isso aqui. Isso é obrigação acessória. Depois que ele existe, prestou um serviço. Presta um serviço, emite
Nota fiscal eletrônica de serviços. É outro fazer. Eu amanheci, Augusto, com os pés destapados. Te olhei de atravessado. Quero olhar teus livros. Quero eu, portanto, fiscalizar. O que tu tem que fazer, Augusto? Nada. Tu tem que deixar eu me desembravecer. Portanto, tu tem que deixar eu fiscalizar. O deixar de fazer é uma obrigação acessória. Ele não faz nada, quem faz sou eu, mas ele tem que deixar eu olhar. Ele tem que deixar eu ter acesso ao estabelecimento. Ele tem que deixar eu entrar lá e ver se ele tem tudo que ele tem que ter. E isso é uma obrigação que envolve dinheiro? Não. É outra obrigação acessória. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas. Prestações, não se entenda prestações por prestações em dinheiro, não, prestações é prestar alguma coisa, fazer, positivas, não fazer, negativas. Nela previstas, nela quem? A legislação tributária. No interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, é no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos que eu vou lá e te fiscalizo, que tu faz o CNPJ, que tu emite nota fiscal, que tu mantém livros, que tu registra operações. Enxergaram? E nada disso é pagar. Então, pagar está aqui e fazer ou deixar de fazer está aqui. Isso é obrigação principal, isso é obrigação acessória. Enxergaram a diferença? Tá, mas e se eu não fizer? Se eu não emitir a nota fiscal? Se eu não deixar fiscalizar? Se tu também amanhecer com os pés destapados naquele mesmo dia, né, Augusto? Tá. Aí, a obrigação acessória vai vir uma consequência bem legal. Vocês não cumpriram com a obrigação acessória e eu, com aqueles meus pés destapados, usei uma caneta chamada auto de infração. Multa. E aí, quando eu multo, o que acontece? Aí a gente transforma isto aqui, que não tem dinheiro, a gente transforma em dinheiro, não é? Não vem multa? Bom, então, quando eu transformo o teu prestação positiva ou negativa que tu não cumpriu num auto de infração, porque tu cometeu uma infração, tu não deixa eu fiscalizar, tu não emite a nota, tu não fez da maneira como deveria, né? Eu transformo aquilo que não é dinheiro em multa, em dinheiro. O que acontece? A obrigação acessória, pelo fato de sua inobservância, Augusto com os pés destapados lá, não fez o que deveria, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária quando eu aplicar a penalidade pecuniária. Então, isso aqui se transforma nisso se eu multar. A multa é a obrigação principal, por quê? Por quê? Porque tributo e penalidade pecuniária é obrigação principal. É tributo? A multa? Não, mas é a obrigação tributária principal. Enxergaram? Que fenômeno. É. Esses autos de infração aí acontecem toda hora. Aluna? Posso? Ah, daqui? Posso. Vamos de novo. Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Até aqui tudo bem, aconteceu o fato gerador, começas a ter obrigações. Tem por objeto o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Então, tu vais ter, com o nascimento da obrigação principal, com o nascimento da obrigação tributária, tu vais ter que pagar alguma coisa. Tá? Ou tributo ou multa. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Este pedaço aqui, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, foi o que eu pedi, porque eu não expliquei ele ainda, para depois de explicar esses dois, a gente fazer o próximo pedaço do esquema. É agora que esse pedaço vem, por isso que tu ficasse na dúvida. Dúvidas? Até aqui não?
Então é agora que vem o quê? A extinção da obrigação principal em virtude da extinção do crédito. Como assim? Eu não entendi nada. Hã? A gente não chegou, agora a gente chega. E a gente chega fazendo isso aqui, ó. Crédito tributário. Segue agora a nossa missão. Pessoal, é o seguinte, ó. Hipótese, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. Surgiu a obrigação principal, tá, Maria? Tu pagou? Já pagou? Normalmente a gente tá sempre pelado, nunca tem dinheiro para pagar nada. Mas em Bagé, 70% dos contribuintes pagam o seu IPTU e a sua taxa de coleta em dia. Portanto, existem os outros 30% pelados. Vamos falar destes 30% daqui a pouco. Vamos falar agora de quem pagou, dos 70% que pagam. Quando surgiu a obrigação tributária, portanto, aconteceu o fato gerador, tá? A pessoa pagou. Pagou, o que acontece? Para por aqui, sejamos todos felizes, eu recebo meu salário em dia. Vocês receberão o salário de vocês em dia no tribunal, porque sem tributos o tribunal também não vai ter dinheiro. Ele não cobra os tributos, é o executivo que cobra, mas manda o dinheiro para lá. Tá? Então, se vocês pagarem os seus tributos aqui, não precisa seguir o esquema, a gente não precisava seguir estudando. Se todo mundo pagasse tudo, não precisava mais nada. Mas como tem os 30%, e é graças a esses 30% que eu tenho trabalho, emprego, cargo. Porque se todo mundo pagasse não tinha problema. Tem uma coisinha que a gente tem que fazer aqui. Aqui é serviço do fiscal, tá? Chama-se lançamento. É o dia que eu acordo com os pés destapados. Tá. O lançamento, vocês encontram o lançamento no artigo 142 no CTN e a gente vai lá. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa e nesse momento passem a me respeitar porque eu sou uma autoridade administrativa de acordo com o Código Tributário Nacional. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar isto e transformar nisto. Eu tenho que transferir a obrigação tributária que vocês já possuem, transformá-la em um crédito tributário, ou seja, eu tenho que declarar que isto existe e fazer com que isto passe a ter liquidez, fazer com que isso passe a ser certo e líquido. Certo e líquido. Certeza e liquidez. Para que eu possa depois, caso tu ainda assim resolva não pagar, te cobrar judicialmente. Então chega aqui o meu trabalho de fiscal de tributos. Artigo 142 que a gente vai até o final. Ó. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então eu constituo o crédito tributário pelo lançamento. Eu faço com que isso exista pelo lançamento. Assim entendido o procedimento. Assim entendido o quê? O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Então, quando eu vou lançar, eu tenho que verificar que isso aconteceu. Então, para eu lançar, eu tenho que verificar que a Maria lá comprou uma casa em que aconteceu a transferência e que ela deve pagar ITBI. E no ano seguinte, no momento em que ela já é proprietária daquele imóvel, eu tenho que verificar que ela é a dona da casa e que aconteceu esse fato gerador dela ser proprietária da casa e que isso dá ensejo à cobrança de um outro tributo chamado IPTU e é por isso que eu assino o lançamento chamado carnê que chega na casinha com as fotinhas. Então eu faço todo esse procedimento para constituir o crédito tributário. Até aqui a gente foi,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, então vai lá até os centavos, né? Em 11 parcelas no IPTU, que pode pagar a única em fevereiro, ou com 20%, ou em março com 10%, blá, 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 assim, a mesma coisa, o IPVA, blá, blá, blá. Identificar o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? A Maria. Sujeito passivo é o contribuinte. Identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Está em atraso, então tem aí juro, multa, correção, blá, blá, blá. Vai tudo para o auto de lançamento. Fiz, Maria, fiz. Todo mundo até aqui está no mesmo canal? Todo mundo não. Constituí, portanto, na medida em que eu peguei este lançamento e te entreguei, Maria, eu te avisei. E no momento em que eu te avisei, te cientifiquei, tu ficou sabendo. E no momento em que tu ficou sabendo, corre um prazo para pagar ou para impugnar. Não, está errado aí, Cristiano. Impugnação, recurso. Então eu constituí o crédito tributário. Tá, fiz o lançamento, constituí o crédito tributário. Digamos que agora a Maria paga. Voltamos lá para aquele artigo que a gente estava. 113. Parágrafo 1º. A obrigação principal extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Eu te avisei. A partir daí tu ficou devendo e está ciente de que tem que pagar em 30 dias ou impugnar. Aí tu paga. Pagamento. Pagamento, Maria. A gente vai lá no 156. Ai que passeio. Bem legal. Extinguem o crédito tributário. Várias modalidades. Uma delas, o pagamento. Então tu pagou, extinguiu o crédito. Se tu pagou, extingue isso. E se extingue isso, voltamos para a parte final do 103. A obrigação principal surge com o fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Se tu pagar, o crédito se extingue e a obrigação tributária se extingue junto. Então, o crédito se extinguiu, a obrigação tributária se extinguiu. Significa dizer o seguinte, quando tu pagou, ou aconteceu qualquer outra das modalidades lá da extinção do crédito do artigo 156, que a gente ainda vai olhar, tá? Quando se extingue o crédito tributário, tu não tens mais obrigação. Tinha que pagar R$1.000 de IPTU, pagou os R$1.000 de IPTU. Existe crédito tributário? Não, os R$1.000 sumiram. Se os R$1.000 sumiram, tu ainda tem obrigação de pagar 1.000? Não, acabou. Então é isso que diz ali. Dúvida? Mas o crédito tributário vai ser mais alto que a obrigação, não vai? Tu não paga, tem multa. Aí é o seguinte, nós vamos para uma outra situação. É o crédito tributário que será maior, a obrigação tributária será maior, mas em relação à obrigação tributária ou em relação ao tributo? Não. Eu digo no sentido de que tu não vai pagar mesmo. Olha só. Não vai pagar nem se pagasse em dia. Tributo, 100. Crédito tributário. Tens que pagar até o dia 10. Eu te mando um carnê com vencimento até o dia 10, lá no dia 1º. O carnê está contigo. Quando eu te mando, ainda é assim. Que o carnê chega antes na tua casa, não chega? Chega. O IPVA não está antes da data do vencimento? Tá. Então tá com 100. Mas nesse mesmo lançamento meu, se vocês notarem lá no IPTU, se vocês pegarem a legislação do IPVA, a mesma coisa, nesse mesmo lançamento meu, tem lá a legislação do juro, tem lá a legislação da multa, e tem até, dependendo do documento, no IPTU tem, na taxa de coleta de lixo tem, um quadro para vocês pagarem com atraso, até inclusive lá com um certo juro, com uma certa multa, já calculados até uma determinada data. Mas nada impede que tu pague ele dentro da data.
Deixasse passar, já está constituído o crédito tributário, vai ter juro, vai ter multa, de forma automática, vai ficar maior o tributo? Não. Vai ficar maior o quê? A obrigação tributária, porque aí vai ter juro, vai ter multa, vai ter correção, e blá, e blá, e blá. O tributo permanece o mesmo, e o crédito tributário foi lançado com um valor lá, né? Já lançado, que bate com o valor do tributo, mas normalmente já tem previsão de juros e multa ali, 1% de juros ao mês, multa de tanto, tem toda uma churmela ali já explicando tudo que vai acontecer se tu não pagar dentro da data. Deixou passar, o tributo permanece o mesmo. O tributo permanece o mesmo. O crédito já foi lançado. Mas a obrigação tributária, no meio do caminho aqui. Opa, OB é outra coisa. A obrigação tributária, em virtude de agora, pelo atraso, incidir multa, a obrigação tributária será maior do que esse valor aqui. Ah, claro, vai ser maior. Nesse sentido, vai ser maior. Quanto varia a porcentagem? Aí depende de cada legislação, de cada tributo, e até de cada município. Por exemplo, tem de tudo que é tamanho que tu imaginar. De IPTU, por exemplo, são 5.500 municípios com legislações diferentes cada um. Dúvidas? Bom, até aqui tudo bem. Vamos indo. Crédito tributário esse, então, pessoal, que está no artigo 139. Tá? Aqui todos os artigos. Para a gente caminhando. Crédito tributário. Crédito tributário decorre, olha lá, da obrigação tributária principal, decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dessa. Por que a mesma natureza? Porque quando tu paga esse, some esses dois. E ele, claro, por que ele tem a mesma natureza ainda, trazendo mais informações para vocês? Porque nada mais é o crédito tributário do que eu, fiscal. Olha na prática como é que funciona. Eu, fiscal, verifico que isso aqui aconteceu, e coloco no papel e aviso vocês. Eu descobri que vocês compraram um carro. Eu descobri que vocês são proprietários de veículo automotor e eu, descobrindo isso, cobro IPVA. Eu descobri que vocês compraram um imóvel. Então eu descobri que aconteceu o faturador da ITBI. Eu descobri que hoje vocês são proprietários desta casa. Eu descobri que aconteceu o faturador do IPTU. Então eu descobri, faço o meu serviço, faço o meu trabalho e constituo, ou seja, coloco no papel que isso tudo aconteceu para que isso fique certo e líquido para uma futura cobrança judicial. Bom, depois do crédito tributário devidamente constituído, aí a gente tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Falei aqui agora que vocês podem pagar ou recorrer. Se vocês pagam, acabou. Se vocês não pagam, uma terceira hipótese. Se vocês recorrem, a gente ainda vai discutir. Se vocês recorrem, abre-se uma circunstância administrativa, um procedimento que a gente chama de PAT, Processo Administrativo Tributário. Vocês recorreram e vocês querem discutir. Tá? Mas vamos para a situação em que vocês não pagam. Deixa o PAT para a gente estudar daqui a pouco. Vocês simplesmente não pagam. Lei, aconteceu, surgiu a obrigação, eu lancei, constituí o crédito tributário e vocês não pagaram. Se pagaram, acabou. Mas vocês não pagaram. O que eu faço? O que acontece com vocês quando chega no dia 31 de dezembro e vocês estão naqueles 30% que eu falava agora, tudo pelado, não pagaram o IPTU do ano? Vira o ano e eu? Se eu continuo sem... Aí quem falou? Dívida ativa. Vocês não pagaram? Vocês serão inscritos em dívida ativa. Dívida ativa. Nada mais é do que a gente pegar o crédito tributário constituído e, inscrevê-lo em dívida ativa. Inscrição em dívida ativa.
lá no 201. Olha só, do 201 ao 204. Ai, desgraça. Dívida ativa. Aqui, ó. Do 201 ao 204. Já coloquei 201 aqui, não? Não. Ó, 201 a 204. Vocês não pagam? A gente inscreve. Não pagaram? Não, não paguei. A gente se inscreve em dívida ativa. Então, olha aqui. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza. Ó, dívida ativa proveniente, olha só, que legal. Dívida ativa é tudo. Dívida ativa proveniente de crédito dessa natureza. Regularmente inscrita na repartição administrativa competente. Ó, para que se tenha dívida ativa, ela deve ser inscrita. Depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. E aqui vocês vão ver aqui, ó, como é um termo de inscrição. Termo de inscrição na dívida ativa, autenticado, é tudo que precisa. Não precisa a gente entrar nesse mérito aí. Só para que vocês saibam aonde está, caso queiram um dia ler. Enxergaram? A gente escreveu em dívida ativa, tá? Escrevemos em dívida ativa e a criatura pagou. Quando a criatura paga, o que acontece? Fim. Acabou. Mas se a pessoa não paga, a gente extrai uma certidão, um papelzinho, que diz que a pessoinha deve aos cofres públicos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios um valor X, proveniente de... E aí nesta certidão, é um documento, vai estar tudo isto escrito. Para quê? Porque esta certidão é o que a gente chama de título executivo extrajudicial, com esse papel, esse pedaço de papel que é feito nas repartições públicas, tá? Depois de todos esses acontecimentos aqui, com esse pedacinho de papel, a administração pública promove uma ação de execução fiscal para, conforme vocês estavam dizendo agora há pouco aí, tirar a casinha. Esta ação de execução fiscal está numa lei federal de número 6830 de 1980. Tem toda a regulamentação de... Pode. Pode, penhora. Precisa penhora. Vocês já ouviram falar de como isso aqui funciona? Lá na ação de execução fiscal, a Procuradoria Jurídica, ou, no nosso caso aqui, Procuradoria Jurídica, ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no caso da União, tá? Executam o devedor. E aí, ao executar o devedor, acontece um fenômeno chamado citação. Como assim? Esse cara já ficou sabendo disso em todas essas fases. Ficou sabendo que isso, ficou sabendo que aquilo, foi avisado disso, foi avisado daquilo, foi avisado daquele outro. Aí nós chegamos no Poder Judiciário aqui. Aqui nós já não estamos mais na esfera administrativa, tá? A ação de execução fiscal é em juízo. Até aqui era trabalho interno. Daqui para frente é trabalho externo. Aí já é em juízo. Aí nós já estamos tentando, né, tirar a goela abaixo, a força. Bom, o devedor é citado. Citado para quê? Para pagar. Fulano, já que tu não pagou aqui, tu não pagou aqui, tu não pagou aqui, tu não pagou aqui, não pagou todas as... eu quero receber porque tu tem obrigação de pagar. O que acontece, guris? Num prazo de 5 dias, essa pessoa, ela tem que pagar.
Ela tem que pagar. Ou se ela quiser discutir, não, mas parei só um pouquinho. Eu não quis discutir lá, ou eu discuti administrativamente, e não deu certo porque eles não entendem nada, eles não sabem nada, e só eu que sei. E eu quero discutir aqui porque eles erraram lá e não me deram bola, e eu não vou falar com o analfabeto fiscal da prefeitura, eu vou falar aqui na frente do juiz. Tá. Ele vai querer entrar com com embargos à execução. Quem é esse cara aqui dos embargos à execução? É o cara que não quer pagar. Mas para ele embargar, ele tem que garantir, ou seja, eu quero discutir, mas está aqui, ó, um valor devido, supostamente por mim, porque eu ainda quero discutir, não é isso que eu devo, mas eu tenho que, para embargar, deixo o dinheiro onde? Em mãos do judiciário. Garantia de que eu vou discutir, mas está aqui a grana. Ah, tá. Então tá. E se eu não tenho a grana? Mas ainda assim eu quero discutir. Às vezes eu estou pelado mesmo, e os caras não têm razão. Existe um outro remedinho aí, tá? Mas isso é para, né? Isso é para advogado que está atuando nessa área. Talvez vocês venham a trabalhar com isso, né? Coisa. Que é a pré-executividade, tá? Eu não tenho como garantir, então eu não vou poder embargar. Então eu venho com uma pré-executividade aqui, que é um outro meio de se discutir, mas é o advogado que se vire. E a gente não precisa estudar. Pessoal, portanto, nós estamos aqui com o esquema praticamente pronto. Detalhe, nós não falamos do processo administrativo tributário, do recurso lá no meio do caminho ao lançamento. Lançaram! Quero recorrer. Recorri. E eu recorro aqui, ó. Tuf. Lançaram, recorri. O crédito ainda não está constituído porque eu estava naquele prazo. Prazo de 30 dias que a gente encontra no 160. Ó, eu fui avisado. Tu foste avisada por mim. Tá? Mas tu discorda do valor. Eu lancei. Quero constituir, mas tu tem direito a contraditório. Então tu discorda do valor, tu vai recorrer. E aí se abre um processo administrativo tributário, aonde? Aqui. Porque se tu recorrer e tu tem razão e eu melei a história toda, não se constitui o crédito tributário. Tá? Olha o 160. Quando a legislação tributária não fixar tempo do pagamento, eu não disse. Em lei municipal. Eu não disse em lei estadual. Eu não disse em lei federal. Qual era o tempo para pagar? Como assim? Acontece o lançamento e a legislação local, né, seja de tributo municipal, estadual ou federal, não diz nada. Qual é o prazo para pagar? Lança, mas a lei não fala. E quando a lei não fala, a gente vem para a regra geral. E aí a regra geral é essa aqui, ó. Se a legislação não fixa o prazo, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então eu vou te lançar, vou te avisar e corre 30 dias para tu pagar. Até o fim desses 30 dias, tu também pode recorrer. Recorreu. Bom, se tu recorreu ainda não está constituído porque nós vamos discutir. Né? Pode ser que tu tenha razão. Enquanto tu recorre, suspende-se a exigibilidade do crédito. Eu não posso exigir de ti, porque a gente está discutindo ainda, eu não posso exigir de ti o crédito tributário. Artigo 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ó, suspende a exigibilidade, ou seja, eu não posso exigir porque está suspenso, porque estamos discutindo. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso aqui está suspenso, ela recorreu. Tá? Suspende a exigibilidade do crédito, o quê?
Então eu lancei, tu ficou sabendo, não, o Cristiano tá rateando. Recorre. Recorre enquanto não sai a decisão final neste processo administrativo tributário. Enquanto não sai a decisão final do teu recurso, está suspensa a exigibilidade. Eu não posso exigir, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Enxergou, Mar? Legal, né? Bem legal. Bem legal. E aí agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é prescrição? Para encerrar a aula de hoje? Tá, e aí vocês sabem o que é decadência? Também é perda do prazo. 5 anos. Um lustro. 5 anos. Lustro. Se cair na prova lustro, tá certo. São 5 anos. Lustro. L-U-S-T-R-O. O período de 5 anos chama-se lustro. Se cair na prova e vocês não souberem o que é lustro, vocês têm que cortar os pulsos, porque eu disse aqui hoje. Um lustro. Um lustro para decadência, um lustro para prescrição, mas o que é decadência e o que é prescrição. Aí assim, ó, tu chega lá na repartição, né? Tá lá o... digamos que seja uma repartição federal. Porcelanato, né? Receita Federal. Porcelanato, dos melhores perfumes, o cara de terno vai te atender. Auditor fiscal da Receita Federal, ganhando bem. Ou lá no município, vocês chegam lá, a gente está de bermuda, é verão, mas vocês vão ter que pagar igual em qualquer lugar. E aí tu olha para mim e diz assim, Cristiano, nós estamos em 2019, isso aí é de 2011. Prescreveu. Aí eu vou dizer para vocês assim, só para ti. Como é que eu conto a prescrição? Como é que eu conto a decadência? E o que é prescrição? E o que é decadência? E aí agora dá aquela roncar de tripas que todo mundo aqui não sabe o que é prescrição e não sabe o que é decadência. Como é que não prescreveu se nós estamos em 2019 e estamos falando de um crédito de 2011? Aí, agora me enredei nas linhas. E errei na FCC. E agora já era. E o outro passa e eu vou ter que abrir minha empresa, né, Augusto? Assim, ó. Prescrição é um prazo para mim. Fiscal. Fiscal, para mim, para esta pessoa que faz isso, corre decadência. Como assim? Aconteceu isso aqui, ó. Tá? Quanto tempo eu tenho, fiscal, para calcular e para constituir o crédito tributário? Eu tenho um lustro, eu tenho 5 anos para lançar este período de tempo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Esse período, para mim, é de decadência. Feito? Feito. Lancei devidamente, lançado está, vocês estão sabendo. Portanto, é um lançamento devidamente cientificado ao contribuinte. Da data em que isto acontecer, para frente, um pouco mais, pouco menos, e aí aqui estas circunstâncias da data exata de quando começa a decadência, da data exata de quando começa a prescrição, vocês não precisam se preocupar. Existem algumas oscilações por tributo, tá? Vocês precisam da ideia geral. Decadência é para eu lançar, então a decadência é aqui. E depois de lançado, é para executar. Para execução fiscal. Para ajuizar. Então eu tenho 5 anos para calcular, calculei, a Mara ficou sabendo, beleza, ficou sabendo hoje. Então ficou sabendo hoje,
Já aconteceu, já passou 5 anos do tributo que eu acabei de avisar? Não, ainda não, foi de 2 anos atrás. Aconteceu, ocorreu a decadência? Não. Então tá ok. Devidamente cientificado, devidamente lançado, ela está sabendo, é devido. Tá. Ela ficou sabendo hoje, começa a contar prazo então para eu ajuizar. Eu, fiscal, não sou eu que ajuizo. Aí, outros órgãos da administração, outros serviços da administração que são incumbidos dessa tarefa, advogados, né, procuradores, de trabalhar neste pedaço do processo inteiro. Qual pedaço? Neste pedaço aqui. Então, daqui para frente até ajuizar, outro lustro, outro período de 5 anos, mas aí de prazo prescricional. Por isso que quando sentaste lá comigo, Augusto, e me dissesse assim, Cristiano, 2011, nós estamos em 2019, está prescrito, eu disse, só para ti. Porque o de 2011 eu lancei em 2015. Estava dentro do prazo decadencial, decaiu? Não. Lancei dentro do prazo? Lancei. 2015, prazo prescricional, ainda não ajuizei. 2015. 2016, 1 ano. 2017, 2 anos. 2018, 3 anos. 2019, 4. Já prescreveu? Então, não decaiu, não prescreveu. Vai 2011 a milhão. Então, na reta. 5 anos de decadencial. Após ser ajuizado. 5 anos. Não ajuizei ainda. Não, prescricional. 5 anos de decadencial para o fiscal. Depois de lançado, 5 anos para ajuizar. 5 anos para ajuizar. Prazo prescricional aí. 5. Aonde a gente encontra isso? Artigos 173 e 174. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. O direito, direito da Fazenda Pública constituir. Que direito é esse aqui? É o direito de... Como é que eu constituo o crédito? Como é que eu constituo o crédito? Como é que eu constituo o crédito? Através do lançamento. Então, o direito, exato. O direito de eu constituir extingue-se após 5 anos contados. Aí esquece essa parte aqui. Tá? Isso aqui não vai cair. Só para vocês ficarem sabendo. Por isso que eu disse para vocês. A data exata vocês esqueçam. É só para vocês saberem aonde está a decadência e onde está a prescrição. Sei que a decadência está antes do lançamento. Sei que a prescrição está depois do lançamento. A decadência para lançar, a prescrição para ajuizar. Tá? O direito da Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos, aí contados de 2 datas diferentes aqui. Numa situação e na outra. E no 174, a ação para a cobrança do crédito prescreve. Então, o 173 é decadência, é para lançar. O 174 é para ação de execução fiscal, é para ajuizar. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva. A constituição se opera com o lançamento e o fim, caso tenha ocorrido o processo administrativo tributário, o fim do processo administrativo tributário lá com a definição, com a definitiva constituição do crédito tributário. Então, constitui o crédito tributário, ele está perfeito e acabado, certo e líquido. A partir dali, começa a contar 5 anos para a ação de execução fiscal. Agora que vocês já enxergaram o mundo, querem ver como é fácil? Olhem para cá. Primeira coisa. Puta merda, toda manhã. Primeira coisa. Hipótese de incidência. Sem colar é para olhar para cá, não é para olhar para aquelas coisas que vocês escreveram e que não era para escrever. Primeira coisa, hipótese de incidência. Acontece aonde a hipótese de incidência? Na lei. Depois de termos a hipótese de incidência que é em abstrato, nós temos a ocorrência do chamado fato gerador, que é em concreto na vida. Beleza, vida real. Aconteceu o fato gerador na prática, ele constitui a chamada obrigação tributária, que pode ser principal, pode ser acessória. A principal é
Dinheiro. A acessória é fazer ou não fazer. Deixar de fazer. Feito. Aconteceu aí, beleza e tal. E aí nós vamos então, como fisco, lançar. Lançar o quê? O crédito tributário. Uma vez que o crédito tributário tenha sido devidamente lançado, a pessoa terá, de acordo com o artigo 160 do Código Tributário Nacional, 30 dias para pagar, e nós sabemos que ela pode também entrar com recursos. Tudo bem, ela pagou, acaba tudo, ela não pagou. Esta dívida ativa, uma vez paga, acaba tudo, não paga. Certidão de dívida ativa para fins de pagamento. Se não pagar, dúvidas? Obrigatório antes de lançar, tem um prazo para fazer isso? Ou a etapa, cada etapa tem um prazo? Essas etapas, elas não têm prazo a não ser os prazos mencionados hoje. Quais? Para lançar, um prazo decadencial de 5 anos. Após a definição do crédito tributário, após ele ter sido legalmente constituído e tudo ter andado exatamente como deveria andar, nós temos outro prazo, que é a posse. É um prazo prescricional também de 5 anos. Mas depois de constituído esses 5 anos, para que isto aqui aconteça, para que a ação seja promovida, para que a administração ajuize. De novo, sem olhar agora, olhando só para mim, sem olhar para o quadro. Hipótese de incidência, fato tirador, aí a cola. Para mim, obrigação tributária, crédito tributário, dívida ativa, CDA. Ai, que oração boa. Jesus, amém. Aí assim, ó, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês leiam. Terceiro do CTN, que fala aquele pedaço de instituído em lei, e fala o conceito de tributo. 5 do CTN, que fala sobre a classificação dos tributos. Mesma coisa que está no 5, não, quinto. Quinto do CTN, que está no quinto do CTN, é a mesma coisa que está na parte do artigo 145. Quero que vocês leiam o 16 do Código Tributário Nacional, que é o conceito de imposto. Quero que vocês leiam o 77 do Código Tributário Nacional, que é o conceito de taxa. Quero que vocês leiam o 78 do Código Tributário Nacional, que é o conceito de poder de polícia. Quero que vocês leiam o 113 e seus parágrafos do Código Tributário Nacional, que é o conceito de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Quero que vocês leiam o 114 do Código Tributário Nacional, que é o conceito de fato gerador. Quero que vocês olhem também o 173, aliás, antes disso, o 139 do Código Tributário Nacional, que é o conceito de crédito tributário. Quero que vocês olhem o 201 ao 204 do Código Tributário Nacional, que fala sobre dívida ativa. E em 15 minutos dá para a gente arranjar uma maneira de ganhar o planeta. « 151, 156, 175 do Código Tributário Nacional. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Sabe tudo isso que a gente viu agora de manhã? Tudo isso que a gente viu agora de manhã pode travar. Tudo. Tudo. E esses 3 artigos aí
são as maneiras que a gente tem de travar. Não vai dar tempo hoje, agora eu me dei conta de um negócio. Bom, mas as informações básicas. Aqui são 6, aqui são 11 maneiras e aqui são 2 de travar. E eu quero fazer uma outra perguntinha antes da gente olhar essas 6, essas 11 e essas 2 na aula que vem. Se vocês sabem a diferença entre, para já sair da aula hoje sabendo e não falando mais bobagem nas rodas de chimarrão, porque como diz merda quando a gente está comendo alguma coisa e tomando chimarrão. Fofoca, coisa que não presta, e bobagem de todo mundo que fala. Quando a gente fala de imposto e de tributo e de troço, que a gente fala de bobagem sem saber, vocês não vão mais falar errado. Qual é a diferença entre isenção, imunidade e não incidência? Para encerrar a aula de hoje. E a gente, depois disso que a gente viu hoje, conceitos básicos, depois da linha do tempo, depois da leitura desses artigos que estão marcados para vocês, e depois de vocês saberem isso aqui, a gente pode olhar as 5 páginas de matéria que vocês têm. Tá? Agora a gente faz assim. Por que a gente tem que olhar isso antes? Porque a gente vai estar conversando e eu vou falar fato gerador e a puta que o pariu, vocês não vão saber o que é fato gerador quando a gente tiver nas 5 páginas, não adianta nada. Vou falar base de cálculo, vocês não vão saber o que é a merda da base de cálculo e nós não vamos conseguir conversar, não vai rolar um clima se não tivesse preliminar, como é na regra da vida. O que é isenção? As igrejas, pergunto, são isentas do pagamento da IPTU? Lembrando que as igrejas não pagam IPTU no país inteiro. Aí eu pergunto, as igrejas são isentas do pagamento do IPTU? Pessoal, assim, ó, as igrejas não pagam IPTU. Mas elas são imunes, não são isentas. Aonde está a imunidade? Por isso que eu estou dizendo para vocês que antes da putaria da matéria, vocês têm que ter a putaria anterior. Esta matéria aqui está no caderninho de vocês no seguinte endereço, artigo 150, peguem aí. 150. É vedado à União, 150 caput. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, inciso 6, desçam lá. Inciso 6, Romanos 6. Letra A. Letra B. Templos de qualquer culto. Isso está na Constituição e não pode ser retirado da Constituição. É cláusula pétrea. Não tem nem emenda constitucional que consiga arrancar isso daí. Então, por imunidade, isso chama-se imunidade. Imunidade. Imunidade constitucional. Imunidade constitucional. Imunidade é constitucional. Imunidade é constitucional. Tá? Esta é a chamada imunidade religiosa. Então, se eu não posso, município, instituir impostos sobre o patrimônio dos templos de qualquer culto, eu não posso cobrar IPTU das igrejas, dos templos, em virtude de imunidade, não de isenção. Os idosos acima de 60 anos, que ganham até um salário mínimo e meio e que possuem um único imóvel no município de Bagé, pagam seu IPTU? Não pagam seu IPTU. Eles são isentos? Eles são imunes? Ou é um caso de não incidência? Aí vocês acertaram porque vocês viram isso na televisão um monte de vezes. Só tem um detalhe, tem um monte de coisa que sai na TV errado. Apesar desta estar certa. Tá? Os idosos no município de Bagé são isentos do pagamento do IPTU em virtude de lei. Tem uma lei municipal que diz que o idoso
acima de 60, que tem um único imóvel e que não ganhe mais do que um salário mínimo e meio, não paga, por isenção, não paga IPTU. Qual a diferença, então, da imunidade para a isenção? Esta aqui, ela é dada, a isenção, ela é dada por lei da entidade que tributa. Então, a União, se quer isentar alguém de algum tributo, ela, por lei federal, isenta. O Estado, se quiser isentar alguém de um tributo, ele, Estado, por lei estadual, isenta. O município, se quiser isentar alguém de um tributo, ele, por lei municipal, lá da Câmara de Vereadores, se ele quiser, ele isenta. E a Constituição impede, por imunidade, que União, que Estados, que Distrito Federal, que municípios instituam impostos por imunidade na modalidade do artigo 150, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Por exemplo, letra A do artigo 150, inciso 6. Lá, na letra A, nós temos o que a gente chama de imunidade recíproca. É proibido para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios instituir, cobrar imposto sobre serviço, patrimônio ou renda uns dos outros. Então, o município não pode cobrar IPTU de uma Universidade Federal. Porque a Universidade Federal é União. A União, portanto, também, porque a gente não pode cobrar impostos sobre serviços, patrimônio ou renda uns dos outros, a União não pode cobrar imposto de renda do município, nem do Estado. E a gente continua isso quando a gente for para outra aula. Bom sábado para vocês e até semana que vem.